No Evangelho de Mateus, capítulo 11, o verso 12, foi a forma como nós terminamos nossa mensagem há dois domingos atrás, quando nós iniciamos a fala sobre o cristão ateu. E eu quero começar a minha palavra hoje com a igreja, fazendo um friso nesse texto. O reino de Deus é tomado por violência, e violentos procuram arrebatá-lo. Preste atenção. Como você lida com aquilo que você recebe da parte de Deus? O quanto de fato você procura aplicar essas verdades na sua vida? Quão firmes são as suas decisões acerca do que você ouve sobre as expectativas de Deus, quanto às suas posturas? Falando de uma maneira mais simples, traduzindo de uma forma bem simples, você sabe o que Deus espera de você, e você fala, vou fazer isso, mas o quanto de fato você faz? Essa passagem, ela é muito interessante, porque ela fala de maneira subliminar. Não sei o quão compromissado você está em obedecer aquilo que Deus espera de você, mas o inferno se levanta violentamente para combater o reino de Deus na sua vida. Pessoas violentas se levantam contra as sementes do reino que foram plantadas no seu coração. Em outras palavras, nós precisamos estar firmes para manter nossas posições com Deus, porque o diabo não brinca. Você pode sair daqui hoje cheio de compromissos com o Senhor, você pode sair daqui hoje cheio de votos com Deus, agora vai, agora será diferente, mas hoje ainda o inferno se levanta com violência contra essa instauração do reino do Senhor no seu coração. Por isso, meu irmão, quero começar minha palavra dizendo o seguinte: firma o corpo, sabe, firma o corpo, porque Satanás vai bater com força, ele vai bater com força, e se você não estiver firmado realmente, você não vai aguentar. Os seus votos, a sua lágrima, o seu derramamento no domingo à noite vai descer pelo ralo na segunda de manhã, porque o reino dos céus é atacado violentamente, e homens violentos procuram arrebatá-lo do seu coração. Esse é um lugar de transformação, amém? Amém? Esse é um lugar de transformação. Nós viemos aqui hoje para sermos trabalhados por Deus mais um pouco, e quando eu falo nós, eu falo todos nós, e nós precisamos agora estar com o coração aberto para ouvir de Deus, para receber dele instruções, e para dizer, eu preciso mudar, eu preciso me reposicionar diante de Deus, tem algumas coisas que eu tenho que ser ajustado aqui, porque ninguém aqui é uma obra completa, uma obra terminada. Quem pode se garantir aqui dizendo, não há mais nada para Deus fazer na minha vida? Ninguém é louco para dizer isso. Então há muito de Deus a ser feito ainda em nós. Então hoje eu quero convidar você a abrir o seu coração e falar para Deus, Senhor, fala comigo, eu quero ter compromissos novos contigo, mas eu sei que o inferno vai se levantar com violência contra os meus posicionamentos, por isso eu vou firmar o corpo,
eu vou firmar o corpo para aguentar a pressão do inferno e permanecer em obediência ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós pedimos agora em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Nós queremos ser desafiados pelo Teu Espírito, moldados por Ele, trabalhados por Ele, e nós queremos sair daqui hoje firmados, muito mais firmados em Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos, irmãos, há 2 semanas a falar sobre o cristão ateu. E é interessante porque nesses últimos dias, depois dessa mensagem, foi interessante porque eu até pedi desculpa, acho que foi a primeira vez que eu pedi desculpa aos irmãos, porque eu realmente fiquei alterado num dado momento. Depois eu ouvi e falei assim, até que não foi tanto assim, poderia ter apertado um pouco mais. Mas é interessante como eu ouvi os irmãos falando sobre o assunto comigo. O tema, chama a atenção, o cristão ateu. Será que é possível cristãos serem ateus? E aí o próprio livro, esse aqui é um livro, ele traz uma proposta que nos faz entender melhor o que significa ser um cristão ateu. Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Ou seja, eu creio em Deus. Não, claro que eu creio em Deus, mas as posturas que eu tenho, e aí eu trouxe alguns textos e vou repeti-los aqui, evidenciam que é uma crença meio fajuta. Sabe quando a mãe fala assim, olha, se não obedecer, vai apanhar quando eu chegar, e você não obedece? O que está dizendo com isso? Que você não acredita no que ela falou. Então, e se a mãe não bater mesmo, vai reforçando essa crença que de fato não deve ser motivo de crédito o que ela diz. Mas não é o que acontece com o Senhor, não é o que acontece com Deus. Mas muitos de nós cristãos declarados têm uma postura, têm uma vida de quem crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Estou trazendo aqui a cada domingo uma evidência de que nós possamos sim ser cristãos ateus. Na semana passada eu trouxe uma, hoje eu vou trazer outra, mas eu quero reforçar os textos, trazendo essa pergunta: será que é possível que você seja um cristão ateu? Será que eu sou um cristão ateu? 2 textos aqui, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, que nos convoca a essa reflexão. Profeta Isaías: o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me presta não passa de regras ensinadas por homens. É como que se nós aprendêssemos a adorar a Deus, aprendêssemos a viver uma vida religiosa, aprendêssemos a ter uma conduta aos olhos humanos que agradam a Deus, mas o nosso coração de verdade está longe do Senhor. Então eu venho à igreja, eu participo de uma célula, eu venho à escola bíblica, eu sou um crente muito bom, porque eu faço tudo isso, ou seja, eu vou obedecendo àquilo que de alguma forma me é apresentado como um projeto de vida cristã, mas o coração, o nosso coração, Deus sabe exatamente aonde ele está. No Novo Testamento, Tito, escrevendo a um líder, a um pastor de igreja, ele fala isso: olha, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Afirmam que conhecem a Deus, mas suas atitudes, suas ações negam este conhecimento. No domingo retrasado, nós trouxemos a primeira evidência do cristão ateu, que é aquele que crê em Deus, mas vive como se não o conhecesse. E nós trouxemos aqui um ciclo do conhecimento de Deus. Hoje a proposta é outra, a evidência de que nós podemos ser cristãos ateus é essa aí, quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado.
crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Essa é a evidência 2. Por quê, meu irmão? Porque eu tenho dito, tenho ensinado isso, sempre que nós trabalhamos com pessoas que estão chegando para o Evangelho, eu tenho trazido a obra do Espírito Santo, a obra bíblica do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um exemplo que eu usei muitas vezes, vocês já devem ter ouvido, mas eu gosto demais. Ele é como aquela diarista que você contrata para limpar a sua casa está muito suja, você sempre vai limpando de qualquer jeito, até que chega um dia e você fala, nossa, está muito suja essa casa, eu preciso arrumar alguém especialista em limpeza. Aí você fica sabendo de uma diarista que é muito boa, e você contrata ela. Então ela chega na sua casa, ela dá uma olhada assim, ela já está vendo tudo que ela tem que fazer. Quando você fala, fica à vontade, pode começar a trabalhar, o material de limpeza está ali naquele cômodo, não sei o que, ela começa a limpar. O Espírito Santo é assim, ele chega na sua vida e começa a limpar primeiro o que? A sujeira visível, começa a trabalhar aquilo que, a diarista vai limpando o que? Vai, aquela sujeira na parede, ela vai tirando aquela mancha, vai, juntando as coisas que estão espalhadas, vai, aquilo que é muito grosseiro, ela vai organizando, vai rapidamente trabalhando. O Espírito Santo faz assim, começa a trabalhar na coisa grossa, na sujeira que é visível, que está estampada, aquelas coisas estão muito erradas, que você já sabe que está muito errado, e todo mundo sabe também. Então a pessoa começa a abandonar alguns vícios, começa a mudar o jeito até de se vestir, porque às vezes veste uma roupa muito, um homem veste uma roupa muito decotada, para falar dos homens, uma bermuda muito curtinha. Então, não, isso aí não é legal, está levando as meninas à tentação, ao pecado. Não, aí abaixa um pouco mais a bermuda, as meninas começam a se vestir diferente, começa a mudar o comportamento, começa a mudar o vocabulário, é a sujeira grossa. Aquela diarista é boa, e ela começa assim, mas depois que ela limpou tudo, visível, ela fala assim, eu vou começar a arrastar os móveis agora. Essa diarista é boa. E aí quando começa a arrastar os móveis, começa a aparecer o quê? Sujeira que você não estava vendo, mas ela esteve lá o tempo todo. Então começa a trabalhar pecados ocultos. O Espírito Santo arrasta a geladeira, arrasta o guarda-roupa, aí acha aquele documento, olha aqui, aquele documento que sumiu, acha aquele dinheiro que você mandou a menina embora, porque achava que ela tinha roubado de você, aí aparece o dinheiro, porque aquilo que está escondido começa a aparecer. O Espírito Santo faz a obra completa. Então, além de limpar a sujeira grossa, evidente, que salta aos olhos, começa a limpar aquilo que está escondido, aquilo que você nem gosta, você nem quer mexer, não é assim? Não levanta isso aí não, porque isso aí deve estar. Mas depois que ela limpa tudo isso, essa diarista, ela fala assim, onde é o quarto da bagunça aqui? Você tem um quarto da bagunça, sabe aquele quarto da bagunça, em que você vai chegar a visita, joga tudo lá dentro, abre a porta, joga tudo lá dentro, fecha a porta e proíba, não abre essa porta. Nós também temos isso. Nós também temos aquele lugar, aquele cômodo escondido que a gente vai jogando os entulhos lá dentro. Então você joga para lá, não quero falar sobre isso, você vai largando lá. O Espírito Santo, ele vai trabalhar em você em todas as áreas da sua vida. Isso envolve o seu presente, isso envolve o seu passado, porque não se engane, aquilo que você jogou no quarto da bagunça, no sótão, no porão, aquilo vai trazer mau cheiro daqui a pouco. As coisas que estão escondidas, que estão ocultas, a qualquer momento vão começar a ecoar no seu presente e comprometer inclusive o seu futuro. Então a obra de Deus em nós, ela é completa. O Espírito Santo vai trabalhar em nós até que, não é isso que a Bíblia diz? Falamos aqui há 2 semanas, até que, lembra, profetas, mestres, líderes, pastores, evangelistas, Deus vai usar toda a estrutura que Ele tem para formar em você o caráter de Cristo, e Ele faz isso através da ação do Espírito Santo. Então, meu irmão, quando alguém diz, eu tenho vergonha do meu passado, eu tenho que dizer, o teu passado então não foi tratado por Deus. O teu passado não foi tratado por Deus.
Deus tem uma vida plena para você, que resgata o teu presente, te traz sonhos para o futuro, mas cura o teu passado. Então é um cristão ateu, quem afirma crer em Deus, mas tem vergonha e não quer voltar, não quer tratar principalmente, porque o teu passado, aquilo que Deus fez na sua vida em relação ao teu passado, serão instrumentos dele para você abençoar vidas no presente. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por isso, olhar para o passado curado, sarado, agora consagrado a Deus, faz com que eu tenha autoridade para tratar pessoas que passam pelos mesmos problemas que um dia eu também passei. Então, a segunda evidência é essa: quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. O que é vergonha? Alguns conceitos. Primeiro conceito, um conceito de dicionário, é o sentimento de insegurança causado por medo do ridículo e do julgamento dos outros. Eu não quero que saibam e me julguem, e eu passe por uma situação de constrangimento, de ridículo. Então eu tenho vergonha. Também é timidez, acanhamento, recato, decoro. É a motivação que nos leva a querer esconder algo. Eu tenho vergonha disso, eu não quero que ninguém saiba, então quero que fique escondido isso. O que pode fazer você hoje ter vergonha do seu passado? Eu preciso agora, irmãos, além da sua atenção, de um exercício. Eu preciso que todos aqui, obviamente eu não tenho como ler os pensamentos, né? Mas eu gostaria que todos fizessem um exercício de pensar um pouco em alguma coisa do seu passado. Entenda passado, não aquilo que você fez na década de 80. Na década de 80, não. Passado começa ontem. Passado começa há 2 horas atrás e vai até onde o seu pensamento lhe trouxer lembranças. Isso é passado. Então eu quero convidar você a pensar um pouco sobre o que você tenha feito que lhe pode trazer algum constrangimento, se de repente passar aqui no telão. Vamos passar as imagens aqui. Quero que você pense. Vou ajudar você. Eu vou passar isso aqui rapidamente. Eu quero que você pense isso aqui, ó. Qualquer coisa que lhe levou a ultrapassar um limite moral. Aqui, gente, é ser crente ou não ser crente, não importa. Ultrapassar um limite moral é quando eu sei que eu fiz uma coisa imoral. A primeira parte dessa proposta é isso. Qualquer coisa que você fez no seu passado, agora você pode começar a pensar nisso, que rompeu essa barreira do moral e avançou para o imoral, ou algo que como crente você tenha feito sabendo que era pecado, mas você foi lá e fez. Pense um pouco, encontre uma, quem sabe 2, 3 coisas, quem sabe uma grande coisa, talvez algo que você está com isso latejando no seu coração todos os dias, algo do seu passado, que começou há 2 horas atrás, que tenha feito com que você avançasse a condição de moral para o imoral, ou algo que você saiba como um crente, e que já era um crente, que desagradou a Deus, mas mesmo assim de forma consciente você fez. Eu trouxe algumas propostas aqui, algumas coisas que podem fazer sentido para você. Relacionamentos que você rompeu, pessoas que hoje, por mais incrível que pareça, você, ao pensar em alguém ou nesta pessoa, você diga: essa pessoa morreu para mim. Relacionamentos na família, relacionamentos na igreja. Você tem alguém hoje na igreja que você está com um relacionamento rompido? Isso é ateísmo cristão.
E é interessante isso, irmãos, porque o ensino bíblico é o seguinte: se você for trazer uma oferta ao Senhor, mas se você tem um problema com alguém, o que a Bíblia diz? Vá até ele, resolva esse problema e depois traga a sua oferta. Veja bem que interessante isso. Não serve para nada o seu dinheiro, não serve para nada a sua devoção, a sua aparente piedade, se no seu coração você tem um problema com alguém. Não serve para nada. E está falando de algo que é difícil, né? Entregar um dinheiro. Como é difícil isso para muitas pessoas. A Bíblia diz: não serve para nada isso. Se você vem ao altar do Senhor com um coração distante de uma outra pessoa, é cristianismo ateu. Quando você mantém relacionamentos rompidos, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje dizendo: eu vou acertar os ponteiros com todas as pessoas, que por alguma razão eu me afastei delas, eu briguei com elas. Semana passada um jovem perguntou: pastor, o cristão ateu vai para o céu? Eu falei: se eu fosse Deus, eu não levava para o céu. Mas Deus é misericordioso. Então, você pode correr o risco de contar com a misericórdia de Deus, ou você pode hoje se posicionar, porque o reino de Deus no seu coração é atacado com violência. Ou você se posiciona com força, ou você não vai aguentar a pressão. Outro tipo de atitude que pode trazer vergonha: gastos e dívidas irresponsáveis que você realizou no passado. Tem pessoas que tomaram decisões tão erradas na área das finanças, que a sua vida mudou de patamar, mudou completamente, e eles não querem saber mais de tratar essas questões de finanças, porque na cabeça deles: eu sou um fracassado, eu cometi erros gravíssimos nessa área, fiz contas, fiz compras compulsivamente, tomei decisões totalmente voltadas por uma paixão momentânea e quebrei. Para algumas pessoas, erros do passado são escolhas da área financeira que foram completamente equivocadas. Vícios secretos. Você cultivou ou cultiva algum vício secreto? Coloquei alguns aqui: jogos. Esses dias eu estava no meu celular, e que coisa, né, irmãos? O jogo do tigrinho, ele foi fabricado no inferno. Eu tenho certeza que os demônios se assentaram e falaram assim: vamos fazer um jogo aqui para arrebentar com esse pessoal. E as imagens, eu fiquei olhando o videozinho, manda um videozinho para a gente, fica vendo aquele vídeo, eu fiquei vendo, gente, é encantador, né? As notinhas de 100, plim, 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 junto, plum, plum, aí vem o Pix, tal. Hoje, eu poderia falar assim: cientistas, né, de Harvard estão dizendo, não precisa nem falar isso. Você conhece alguém que foi enveredado por um tipo de jogo qualquer? Pode ser o jogo do tigre, mas pode ser muitos outros jogos que envolvam dinheiro, e por causa disso, hoje tem vergonha do que fez. Vício, mas não é só jogo, vícios de drogas lícitas e ilícitas. Vício, meu irmão, é aquilo que você não vai conseguir se livrar dele facilmente. Então qualquer coisa que você faça com frequência e que você não consegue parar de fazer, é um vício. Então, se você usa algum tipo de droga frequentemente, e aí entenda por droga não somente álcool ou alucinógenos, mas também até remédios,
que você precisa estar, você não consegue, e você se automedica, você se cuida através de recursos como esse. Cuidado, que você pode estar sendo escravo disso aí. Outro vício é a pornografia. E meus irmãos, a estatística, infelizmente, traz uma verdade que dói o nosso coração. Os homens aqui, principalmente, pelo menos 40% dos homens que estão aqui dentro, tem problema com pornografia. Isso dói o coração. Talvez há 2 horas atrás você estava tendo um problema com pornografia, mas talvez ontem, na noite de ontem, lembre-se, o reino de Deus é atacado violentamente no seu coração. Então, por mais bem intencionado que você esteja, se não tiver uma posição firme, você vai ser assediado e cercado e vai cair mais uma vez. Eu coloquei ali vida louca. Quem sabe você é um daqueles que viveu um tempo de vida louca, né? Você sabe o que é vida louca, né? Eu tive que olhar no Google, porque eu não sou desse tempo da vida louca. A busca cega pelo entretenimento. Os fins de semana eram os momentos de êxtase, mas a segunda-feira era cruel. Talvez você tenha hoje, ao olhar para o seu passado, vergonha de algumas coisas que você fez no seu tempo de vida louca. E por último, pecados sexuais. Sem dúvida nenhuma, aqueles que mais trazem consequências. Pecados sexuais. Fornicação, que é quando você tem o ato sexual fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus. Adultério, quando você trai o seu cônjuge, trai o seu noivo, trai a sua namorada, quer seja de maneira física, quer seja de maneira virtual, é adultério. E promiscuidade de todo tipo. Um namoro fora dos planos de Deus é um namoro onde se avança o sinal, não, mas nós não temos relação sexual, mas faz todo o resto. Isso é promiscuidade. Masturbação. Promiscuidade é tudo aquilo que está fora do plano de Deus. Relacionamento homossexual é promiscuidade. Fere o plano de Deus, fere a vontade de Deus. E se você, no seu passado, que começou há 2 horas atrás, teve algum problema com isso, é provável que você esteja vivendo um tempo de vergonha. Um tempo de vergonha. Qualquer coisa que levou você a ultrapassar um limite moral, ou a avançar para uma zona de pecado consciente, provavelmente é algo que lhe faça ter vergonha do seu passado. A vergonha cumpre o seu papel de nos levar ao ateísmo cristão. Há um pequeno ciclo aqui. Não queremos acessar o que nos causa dor, então não queremos falar sobre o assunto, não queremos tratar a questão. Talvez a psicologia até explique, para nos proteger da dor, de nos lembrar daquilo que nos fez, que nos faz sofrer hoje, porque nos levou para um tempo de imoralidade, ou para um tempo de pecado. Nós não queremos acessar essa área do nosso coração. É o quarto onde guardamos os entulhos. Fingimos não existir nada de errado com o nosso passado. É melhor fazer de conta que está tudo bem. E tem gente que é muito boa nisso. Tem pessoas, e eu vou confessar a vocês, eu vivi um tempo que eu estava me exercitando nisso. Tem pessoas que têm problema com outra, está brigado com outra, ou está afastado de outra pessoa por alguma razão, mas ela consegue viver como se tudo estivesse bem. Eu quero falar isso com vocês. Eu tive um problema aqui na igreja, muito sério. Eu tive um problema com uma pessoa, e eu nunca senti por ninguém o que eu senti por essa pessoa. Uma pessoa que me fez mal, que me prejudicou, que me machucou,
que me traiu, e eu comecei a lutar para fazer de conta que estava tudo bem. Só que eu não conseguia. E muitas vezes sozinho com Deus, eu falava: Senhor, eu não posso cultivar esses sentimentos no meu coração, eu não posso. Eu comecei a pedir a Deus que me desse a cura, e toda vez que eu conversava com alguém, especialmente com a Letícia, sobre um problema, eu sentia mal de novo. Eu falei: não, ainda estou com um problema. Eu pedi a Deus cura, porque, meu irmão, é mais fácil fugir, é mais fácil não tratar o problema, não falar da questão, é mais fácil, é muito mais fácil. Mas eu lutava com Deus, até que um dia, recentemente, não vou entrar em muitos detalhes também, tá, irmãos? Eu fui fazer uma coisa assim, totalmente aleatória, numa outra igreja. Assim, eu posso falar, eu fui buscar uma cadeira, essa cadeira que está aí, ó. Fui buscar uma cadeira dessa numa outra igreja aqui em Matelândia, para trazer para cá, para ter exemplo, porque nós não conseguimos uma cadeira dessa para ficar como exemplo. Eu fui buscar essa cadeira. Quando eu entrei na igreja, assim, todo fabrição, sabe o que é fabrição? De tênis, bermuda, camisa de malha, Fabrício civil, né? Cheguei, quem estava lá? Ele estava lá, me esperando, como que estivesse olhando para mim. E, meu irmão, foi libertador, porque eu cheguei até lá, eu estiquei a mão para ele e cumprimentei, falei: como é que você está? Está tudo bem, que bom ver você aqui. Cumprimentei os outros que estavam com ele, fui lá dentro, peguei a cadeira meio tremenda assim, né? Mas feliz, porque eu falei: Senhor, o Senhor limpou o meu coração, o Senhor limpou o meu coração. Então todo o sentimento ruim que tinha sumiu. Mas depois eu voltei, passei lá, aí eu fiz questão de comentar de novo, lá de ir embora: ó, valeu, até mais. Tipo assim, cara, que bom, estou livre, estou leve, saí dali tranquilo. Mas só que tem gente que é muito boa em continuar fazendo de conta que está tudo bem, quando não está bem. E olha só, é mais fácil fingir que não tem nada errado com a gente, é mais fácil. Mas eu vou fazer uma proposta para você aqui. Muitos de vocês, para nós aqui, que convivemos com vocês, na medida que nós temos um pouco mais de intimidade, nós percebemos nitidamente: tem alguma coisa errada com ele, tem alguma coisa errada com ela. Não é verdade? Você não conhece alguém que você pensa assim: não, ele tem algum problema, ela tem algum problema. Não é verdade, gente? Não é verdade? Isso é mais real do que você imagina. Então você que está com um monte de problema escondido aí, vou te falar uma coisa: você não está enganando ninguém. A gente sabe que você tem um problema, porque salta aos olhos. Salta aos olhos. E eu vou dizer por que daqui a pouco. Biblicamente, não consideramos a necessidade então do perdão de Deus. Olha que perigo. Aconteceu uma coisa errada no meu passado, tem uma coisa errada comigo, eu estou cultivando um pecado escondido, eu finjo que está tudo bem, e por conta disso eu não preciso do perdão de Deus. Não faz sentido isso? Não é lógico? Não, está tudo bem, está tudo bem. Eu briguei com ela, eu briguei com ele, eu tenho um namoro profano, eu tenho práticas que desagradam a Deus completamente, mas eu estou escondendo muito bem isso, então eu nem preciso pedir perdão a Deus sobre essas coisas. Com o nosso modo de viver, então, nós desprezamos a Deus e a sua palavra. Cristão ateu, é esse aí. A vergonha cumpre o seu papel de nos levar ao ateísmo cristão. Não quero acessar a dor que eu tenho, fica escondida. Eu finjo que não tem nada errado com o meu passado, não tem nada errado com a minha vida. Eu não considero naturalmente e consequentemente que eu preciso do perdão de Deus. E aí eu desprezo completamente o que a Bíblia diz. E eu estou então vivendo como um cristão ateu. Prisão da vergonha. Vamos agora a um ciclo. Ultrapassamos um limite moral e praticamos um pecado consciente. Aconteceu com você, aconteceu comigo.
tá? Nós estamos com um problema no nosso passado que pode ter começado há 2 horas atrás, ok? Guarda na sua cabeça isso aí. O que acontece em seguida? Nós começamos a crer na mentira de que somos o pecado que cometemos, somos o erro, nós somos o fracasso. Esse é o grande problema, talvez o maior dos problemas, quando nós cultivamos um pecado escondido. E eu trouxe um detalhamento aqui, essa âncora é para você perceber que muitos de nós estão ancorados, estão com suas vidas presas a esses pecados escondidos, ocultos, que eles fingem não ter. E aí começa a acreditar nessas mentiras do inferno, que são frases prontas, que você conhece todas elas, que o inferno diz para você, por consequência do pecado que você cometeu: nada que eu faço dá certo. Você fez alguma coisa errada no passado, e você ancorou a sua vida naquilo, então agora você pensa: nada que eu faço dá certo, tudo que eu faço está errado, tudo que começa está errado. Outra frase: eu não consigo ser fiel. Você traiu lá atrás, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, eu não sei, você traiu alguma vez, e aí Satanás fala: você é infiel. E você começa a repetir essa frase: eu não consigo ser fiel, eu não consigo. Eu não estou falando que você pega o microfone e declara isso, mas no seu coração você fala: cara, eu não consigo ser fiel, eu não consigo ser fiel, eu sou uma pessoa amargurada, eu tenho muita amargura. Tem gente que fala, irmãos, aqui no sul, eu e Letícia, quando chegamos aqui, ficamos assustados com o nível, a quantidade de pessoas que falam assim: eu tenho depressão. Não é assim? Você já ouviu alguém falar isso para você? Eu tenho depressão, eu tomo remédio para depressão. Por alguma razão física, emocional ou até espiritual, essa pessoa foi levada a um processo de tristeza profunda. Mas esse lugar que ela chegou, ela não precisa ficar lá, e muito menos precisa acreditar que ela vai permanecer lá. Mas é muito frequente você ouvir as pessoas dizendo: eu sou uma pessoa amargurada, eu tenho muita coisa ruim na minha vida que aconteceu, você não tem ideia, para você é fácil, você não passou pelo que eu passei. A frase é essa: eu sou uma pessoa amargurada. Tem muita gente que está prendendo a sua vida no passado, por conta de alguma coisa que aconteceu lá atrás, amarguras. Eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de beber, pastor, não consigo parar de beber. Foi uma pessoa que bebeu muito no passado, e hoje ela fica repetindo: eu não consigo parar, e mantém sua vida presa a um vício. Eu tenho problemas com a minha sexualidade. Alguém que sofreu um abuso carrega uma culpa falsa. Pessoal que trabalha com abuso infantil, psicólogos presentes aqui já deve ter constatado isso. Por mais incrível que pareça, a pessoa que sofreu o abuso, muitas vezes ela se sente culpada disso. Por que eu não agi diferente? Por que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo? Ela traz uma culpa por conta disso. Mas não é só isso. Uma experiência pecaminosa na sexualidade, um pecado heterossexual, uma traição, uma fornicação, ou um pecado homossexual, uma experiência homossexual que você teve, por alguma razão você foi levado a essa experiência, e agora o diabo fala assim: essa é você, você encontrou agora o seu eu, você é essa aí, você é esse, você gosta de rapazes, sendo um rapaz, você gosta de moças, e aí você começa a dizer, repetir: eu tenho dificuldade com a minha sexualidade, eu tenho dificuldade com a minha identidade. Essas frases aí são as mentiras que o inferno vai repetindo no seu coração, para manter você preso a um passado que avançou a linha da moralidade para a imoralidade, ou avançou para uma prática de um pecado consciente. Eu sou um fracasso profissional. Fracassou em alguma coisa, tá, tudo bem, todo mundo pode fracassar, mas o diabo fala: você não vai dar certo em nada.
você é um fracassado, eu não consigo terminar o que eu começo. Teve aquele negócio que aconteceu, você não, por uma fraqueza sua, você não terminou, mas não significa que vai ser assim para sempre. Não consigo perdoar que me machuca. E quantas outras frases mais, frases prontas, que muitos de nós estão ancorando as nossas vidas nelas. A prisão da vergonha. Cremos então na mentira de que somos o pecado que cometemos. Você não é o pecado que você cometeu. Você é o quê? O que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Nossa vergonha nos prende na armadilha de não crer de que Deus pode nos perdoar. Então nós ficamos com essas frases latejando em nossa mente, e nós não cremos que haja uma transformação possível para esses pensamentos através do perdão de Deus. Torna-se então conveniente para nós que Deus não exista. Inconscientemente, nós começamos a não crer que Deus existe, porque nos tornamos presos, cativos das nossas vergonhas. Resoluções bíblicas para vencer essa segunda evidência, que é quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Eu não vou colocar os textos bíblicos aqui hoje, irmãos, vou citá-los e vou ler alguns deles, mas eu quero agora terminar essa nossa reflexão da noite trazendo a boa notícia, porque talvez você fale assim: isso aí sou eu estou vivendo isso aí, é exatamente esse o meu problema. Quero começar com um texto que Deus trouxe para mim no dia de ontem. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Alguém conhece uma versão diferente desse texto aí? Pode falar alto, quem conhecer. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Alguém tem mais alguma diferente que lembra? Essa é a mais clássica que o pastor Sérgio citou. Essa é a NVT. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Quando eu falei que muitos não conseguem esconder que tem problema, que a gente fala: tem algum problema essa menina aí, esse rapaz tem problema, essa irmã tem problema, esse irmão tem problema, é porque o seu coração está corrompido. Guarde o seu coração. O provérbio vai dizer: porque do seu coração procede as saídas para a vida. Através do seu coração você vai encontrar o rumo da sua vida. Já viu aquelas pessoas que tem hora que estão essa pessoa maravilhosa, mas daqui a pouco tem um problema, fala um negócio assim, do nada. Fui até tentado a falar um negócio aqui agora, mas não vou falar não. Sai. Do nada, a pessoa solta um negócio assim que, nossa, está felizona, daqui a pouco está emburradona. Não é verdade? Tem problema. Tem problema. Tem alguma coisa errada. Meu irmão, quando o coração está corrompido, quando o coração está machucado, quando há nesse coração histórias mal resolvidas, quando há nesse coração mazelas, esse coração envenenado vai soltar veneno para todo lado, vai afligir a família, vai afligir o trabalho, vai atacar pessoas na igreja, porque quando sair alguma coisa dali, eventualmente vai sair uma coisa boa, mas muitas vezes vai sair alguma coisa envenenada. É por isso que o provérbio fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não dá para terceirizar isso. Eu não consigo, Michele, trabalhar o seu coração. É você,
É você que tem que trabalhar. Sou eu trabalho o meu coração. Sou eu diante de Deus, ajoelhado, quebrantado, batendo no peito. Senhor, me ajuda, Senhor, me transforma. Senhor, estou aqui com a tua palavra, estou aqui na oração, estou aqui no jejum. Eu preciso de uma transformação sobrenatural no meu coração. Eu estou clamando por isso, porque eu não quero um coração envenenado. É você. Não dá para terceirizar. Eu vou no psicólogo. O psicólogo vai te ajudar um pouco, mas se você não chegar em casa e resolver a parada, e você crente, resolver a parada com Deus, esse coração envenenado vai estar legal aqui, mas vai soltar um veneno ali. Vai estar bem aqui, mas vai trazer uma farpa ali, porque ele oscila. Ele não está firmado no Senhor. Eu quero tratar a solução para esse problema de ter vergonha do passado, olhando para um personagem bíblico, para Pedro. Quero lembrar com vocês algumas coisas de Pedro, porque Pedro tinha tudo para dar errado, não é verdade? Pedro, quando Jesus começa a dizer o que vai acontecer com ele, quando Jesus começa a falar com ele, surpresa, quando começa a falar com ele o que vai acontecer e tudo, Pedro fala, Jesus. E é engraçado porque Pedro fala a primeira vez com todo mundo perto. Ele está falando assim, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro chegou para Jesus e falou, Jesus, falou assim, como se estivesse falando com Douglas, ainda que o Edinho te abandone, que o Luciano te abandone, eu nunca vou te abandonar. Ele falou isso. Ele se propôs a um comprometimento que todo mundo ficou quieto, todo mundo ficou. Mas ele falou, porque é o caráter dele, ele fala. Ele expôs, eu vou estar contigo sempre, estamos juntos. É nós até o final. Mas você sabe que não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Pedro vai negar a Jesus. Vai negar. Você conhece o momento, ali ao redor da fogueira, Jesus estava preso, sendo humilhado lá já. Alguém diz, esse aí andou com ele. Não, eu não. Jesus tinha dito o quê? Antes que o galo cante, antes que cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ou seja, quando o galo cantou a primeira vez, era um sinal de alerta. Mas ele fez exatamente aquilo que disse que não faria. Nunca vou te abandonar. Ele abandonou Jesus e declarou com a sua boca que não conhecia Jesus. Então ele tinha tudo para dar errado. Era um homem que tinha feito tanta coisa com Jesus. Jesus entrou no barco dele, lembra? E pregou do barco dele. E Pedro falou o quê? Tem compaixão de mim, que eu sou pecador. Quando Jesus falou assim, o que estão dizendo de mim? Estou falando que tu és o Elias, que é sei o quê, o profeta. E vocês dizem o quê? Aí o que ele respondeu? Tu és o Cristo. Quando todo mundo vai embora, começa a abandonar Jesus, e ele pergunta assim, e vocês? Não quereis também retirar-vos? O que respondeu Pedro? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, numa visão humana, é um falastrão, é um cara que, fala demais, que se prontifica a se posicionar sempre, faz promessas. Porque quando ele nega Jesus, ele revela que tudo o que ele tinha dito, na verdade, foram impulsos descompromissados com a verdade. Talvez Pedro fosse naquele momento um cristão ateu, porque as suas atitudes não eram compatíveis com as suas palavras. Primeiro lugar, como vamos vencer
este problema de ter vergonha do passado. Aceite aquilo que não pode ser mudado. Eu quero que você abra então Marcos 14, 72. Nós lemos o seguinte: então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, quando o galo canta pela segunda vez. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Eu trago uma frase: eu fiz o que garanti que não faria. Quando Pedro chora, quando ele sai para chorar, ele está assumindo o seu fracasso, ele está assumindo o seu erro, está dizendo para si mesmo: eu falhei, porque ele poderia ser orgulhoso e dizer assim: dá nada, eu neguei, mas está tudo bem. Mas quando o galo canta, ele se lembra da promessa que fez a Jesus, e ele vai chorar, como quem diz: não tem como eu mudar o que eu fiz, mas eu posso agora me quebrantar diante de Deus. Eu quero que você, ao pensar nos seus erros do passado, que pode ter sido há 2 horas atrás, quero repetir isso, mas pode ser no verão passado, pode ser na década passada, pode ser na sua juventude, você que é mais velho, eu quero que você se lembre que tem coisas que não podem ser mudadas, não tem como voltar atrás e mudar aquilo. Já foi, já fez, já errou, já falhou, já fracassou, já foi, não tem como mudar o que aconteceu ontem, não tem como, mas eu posso me reposicionar com relação àquilo que eu tenho a fazer para amanhã. Então Pedro vai chorar, e a Bíblia vai dizer em outros textos que ele chora amargamente, como quem está sentindo muita dor, como quem está quebrantado diante de Deus. Ele vai chorar, porque eu fiz exatamente aquilo que eu disse que não faria. Então, meu irmão, assuma o que você fez. Eu fiz. Segundo lugar, não fujas mais, rompa o casulo, exponha o seu erro. João capítulo 21, versículo 7. Agora, meu irmão, você precisa começar a ter algumas atitudes com relação ao seu pecado. João capítulo 21, versículo 17, versículos 7 e 17, nós lemos assim: o Senhor, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Versículo agora 17, a parte A. Pela 3ª vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Meus irmãos, não fuja mais. Essa passagem da Escritura é uma das passagens mais lindas. Eu consigo imaginá-la assim com detalhes da minha mente. Pode ser quando chegar no céu e eu perguntar para Jesus como é que foi, ser totalmente diferente, mas na minha mente é maravilhoso. Pedro está pescando. O começo do capítulo 21 de João, a gente vai perceber o quê? Provavelmente em consequência do seu pecado, da sua falha, Pedro fala assim: eu vou pescar. Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, já tinha até aparecido para os discípulos, mas eles não tinham tido uma conversa ainda, não estava resolvido no coração de Pedro o seu pecado contra Jesus, a sua vergonha ainda está encasulada, guardada. Então ele diz: eu vou voltar a fazer aquilo que eu deixei para seguir a Jesus, eu vou pescar. E eles entram no barco e vão pescar, mas não pescam nada. Você lembra da história? João capítulo 21, Jesus chega na praia e fala: joga a rede do outro lado. Eles ouvem,
por alguma razão obedecem, talvez inclinados já a uma desconfiança. Ué, quem que é esse que está na praia? Eles jogam, mas quando eles vão puxar a rede, o que acontece? Peixe. Embora tivessem trabalhado tanto tempo e não pescaram nada, agora peixe. João fala para Pedro: é o Senhor. Meu irmão, nessa hora, Pedro tem um sentimento no coração. É esse aqui, ó. Eu quero propor para vocês esse sentimento. Eu não fico nem mais um dia com isso guardado no meu peito. Eu não fico mais nem um dia. Eu falei com Jesus, eu pequei contra o meu mestre, eu fiz promessas que eu descumpri, mas agora, se ele está na praia, eu não fico mais nem um dia com isso guardado aqui. Ele se joga na água, ele veste uma roupa e se joga na água. Meu irmão, Pedro não está indo para a praia para ver Jesus somente. Ele não está indo para a praia somente para comer alguma coisa com Jesus. Ele está indo na praia porque ele tem um problema para resolver com Jesus. Ele se joga, ele não espera o barquinho vir até a margem, ele não espera os seus amigos vir com ele, não, ele quer chegar rápido, porque ele tem um problema para resolver com Jesus. Se você tem um pecado escondido, oculto, uma mágoa guardada, uma dor do seu passado não resolvida, você precisa ter pressa para resolver isso com Jesus. Ele não quer ouvir Jesus, ele não quer comer com Jesus, ele não quer se assentar com Jesus, ele quer falar com Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. Eu quero falar com Jesus, eu preciso falar com Jesus. Você precisa falar com Jesus o que está doendo em você. Ele chega, mas aí ele se desmancha, porque quando ele chega na praia, o que ele vê? A fogueira. E é provável, irmãos, que ele se lembre de uma outra fogueira naquele momento. É provável que ele se lembre da fogueira da negação, porque foi em volta de uma fogueira que ele falou que não conhecia Jesus. E quando ele chega lá para falar com ele, ele vê a fogueira. De vez em quando Deus vai usar algumas figuras para lembrar você do pecado que precisa ser confessado. Ele chegou e ele não falou nada. Ele olhou para a fogueira, ele viu o peixe. E talvez ele tenha se lembrado do dia em que Jesus falou para ele assim: venha comigo, e eu vou fazer você pescador de homens. Ele não fala nada. Ele queria falar, ele queria pedir perdão, ele queria: Jesus, vem cá resolver um negócio comigo, eu quero te explicar algumas coisas, eu preciso acertar os ponteiros contigo aqui, mas ele não consegue. Mas aí Jesus, e aí é uma imagem minha, Jesus chama Pedro e fala: eu quero falar com você, porque é assim. Você vai até Jesus para falar com ele, mas ele olha para você e fala assim: eu quero falar contigo. E aí ele faz a pergunta, aquela pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Você me ama? E meus irmãos, é muito profundo esse encontro de Jesus com Pedro, porque ele fala assim: você me ama com amor ágape? É a palavra que é usada ali na primeira pergunta, é: você me ama com amor ágape? Pedro responde: não. Se você olhar na sua Bíblia, não, pastor, ele falou sim, eu te amo, mas a palavra que ele usa para responder a Jesus é outra. Jesus pergunta: tu me amas com amor ágape, o amor mais profundo, o amor perfeito, aquele amor que você declarou ter por mim? Pedro declara agora de forma diferente: Jesus, eu te amo com amor filéu. Está lá na sua Bíblia, no original é assim: ágapas mi. Pedro responde: filéu-te.
Ele está dizendo: não é esse amor que eu disse ter por ti. Ele está se expondo, irmãos, de maneira como nunca tinha feito antes. Ele está humilhado diante de Jesus. Não, eu não tenho por ti esse amor que o Senhor espera que eu tenha. Ele está rompendo o casulo da vergonha. Ele está declarando: você quer se livrar desses pecados? Você quer se livrar dessa vergonha pelo que você já fez no passado e que fez você ser o que você é agora? Isso que você põe para fora, isso que você fala, o jeito que é o seu rosto, se você sorri ou se você não sorri, se você abraça, se você não abraça, se você tem afeto, se você não tem afeto, isso é o que você se tornou por conta das suas vivências. Esse é você. E talvez você se acomodou por tanto tempo a dizer: não, eu sou assim mesmo, isso é assim mesmo, não tem jeito, isso é minha personalidade. Meu irmão, se fosse personalidade, no céu só ia ter um tipo de personalidade. Qualquer personalidade que leva aos céus, não é se você é colérico, fleumático, sanguíneo, sei lá o que mais. O que leva ao céu é a personalidade transformada pelo Espírito. Ah, meu irmão, então não vem com esse papo que eu sou assim, que eu nasci assim, que eu cresci assim. Você é fruto das emoções que você viveu, você é fruto dos dramas que você trouxe. Então você pode hoje escolher jogar tudo isso diante do Senhor. Senhor, eu tenho dores aqui, eu tenho questões do meu passado, que eu tenho vergonha, que eu não trato, eu tenho proteções que eu construí para mim aqui, mas eu quero expor tudo isso. Eu não te amo. Foi o que Pedro disse: eu não te amo. Não, é fácil falar, mas a minha conduta, o meu procedimento, como eu vivo, está muito longe da tua vontade. Está muito longe. É fácil viver um cristianismo visual, agora aqui dentro é que tem toda a diferença. É aqui dentro. Então Pedro não escondeu mais: Jesus, eu não te amo, eu não tenho ágape, eu tenho filéu-te. Filéu-te, amo-te com amor filéu, é o que eu tenho para ti. Então, meu irmão, quer romper com essa vergonha? Declare: Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado de ter um rótulo sobre mim, um rótulo que eu sei que te desagrada. Eu não quero esse rótulo mais. Eu não quero mais carregar esse rótulo. Ai, eu sou bravo, eu sou nervoso, eu sou rabugento, eu estouro facilmente, eu não tenho paciência, nada que eu faço dá certo. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, eu não quero carregar esses rótulos mais. Não quero. Não fuja mais desse encontro com Jesus. Se jogue desesperadamente. Terceiro lugar, deixe Jesus lhe mostrar um modo de seguir daqui para frente. Deixe Jesus lhe mostrar um modo de seguir em frente, melhor dizendo. Deixe Jesus lhe mostrar uma nova forma de viver a partir de agora. E meu irmão, está nesse mesmo texto, quando Jesus, depois de ouvir Pedro, olha que interessante, Jesus pergunta: tu me amas com amor ágape? Pedro responde: não, eu te amo com amor filéu. Ele pergunta a segunda vez: ágapas-me? Pedro responde: filéu-te. Eu não tenho por ti esse amor que até um dia disse que tinha. Não tenho. Pela terceira vez, Jesus pergunta então agora, olha só a pergunta de Jesus: é filéu? Então o amor que você tem por mim é filéu? Filéu-me? Jesus pergunta para Pedro assim. Pode olhar na tua Bíblia, lá no grego. Filéu-me? Aí Pedro responde como? Tu sabes de todas as coisas. O que eu tenho por ti é filéu. As 3 vezes
Jesus apresenta para Pedro um novo modo de seguir em frente. Apacenta os meus cordeirinhos, cuida da minha igreja. Deixa Jesus te mostrar um jeito novo de viver, meu irmão. Deixa. Abandone seus velhos rótulos, abandone essas crenças que Satanás colocou na sua mente. Você que tem problema de identidade sexual, abandone tudo aquilo que foge do que a palavra ensina. Abandone e fale: Jesus, eu tenho um problema nessa área. Olha só, você repetindo o que eu disse, que é o que o diabo faz você repetir. Eu tenho um problema nessa área de identidade sexual. Eu não sei se eu gosto de menino ou se eu gosto de menina, ou então eu gosto de menina e eu sou menina, ou eu gosto de menino e eu sou menino. Fale: Jesus, me ajude a viver, me ajude a encontrar um modo de lidar com isso. Trabalhe em mim. Meu irmão, no Antigo Testamento, na profecia acerca da vinda do Espírito Santo, há algo forte, poderoso, indiscutível. Eu vou arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, onde obedeçam aos meus mandatos. Eu vou colocar nesse coração de carne o meu espírito. Creia que Jesus vai lhe conduzir a um novo modo de viver a sua vida. E por último, irmãos, declare que você não é o pecado que cometeu. Sabe como Pedro começa essas duas cartas, 1 e 2 Pedro? Sabe como ele começa? Ele não começa falando: é Pedro, aquele que negou a Jesus. Pedro, aquele que fez promessas que não cumpriu. Pedro, aquele que falou e por tantas vezes, impulsionado pelos seus ímpetos, falou mentiras. Ele não começa assim as suas cartas. Ele começa assim, ó: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Você não é o que seu pecado diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Eu, escravo de Cristo, apóstolo. Você é o que Deus diz que você é. Nós vamos orar aqui. E você pode sair daqui assim, você pode decidir continuar escondendo o seu problema. Está tudo bem. Para mim está tudo bem. Ou você pode se posicionar diante de Deus, falando: Senhor, tem coisas aqui em mim, no meu passado, que eu, pela minha vergonha, tenho escondido, mas eu vou expor agora ao Senhor. Eu vou expor isso ao Senhor, pedir socorro ao Senhor, e vou aguardar que o Senhor mostre uma nova forma de viver a minha vida, porque eu não vou ser um cristão ateu que tem vergonha do passado. Eu vou fazer do meu passado instrumento para transformar vidas, com pessoas que enfrentam problemas que um dia eu também já enfrentei. Jesus está agora com a mão no seu ombro, e eu queria que você fechasse os seus olhos.